Olá, sou Rodolfo Quintanilha, professor de História, e aqui estamos para mais um corte histórico da disciplina de História do sexto ano. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre períodos da história. Não estaremos debruçando muito sobre o assunto, mas apenas pontuando as datas e os acontecimentos históricos que marcam os períodos. Além do tempo cronológico, há também o chamado tempo histórico. E o tempo histórico ele não é marcado por tempos determinados, precisos, mas ele é baseado em eventos históricos ou organização da sociedade. Muitos historiadores irão dividir os períodos históricos em divisões. Essas divisões, a mais conhecida, a mais tradicional, recebe o nome de divisões clássicas, ou períodos clássicos, pois utiliza-se de eventos europeus, da Europa, o eurocentrismo, para determinar esses períodos. Então vamos lá, gente. O primeiro período que nós estaremos falando é o que antecede o período da história, de uma forma mais para a nossa compreensão de tempo, e é a chamada pré-história. A pré-história ela tem como seu marco final a descoberta da escrita. Por quê? Para muitos historiadores, até o século XIX, a única fonte histórica válida era a escrita. Então, tudo aquilo que aconteceu antes da escrita não poderia ser utilizado como história. Por isso, recebe o nome de pré-história. Então, de uma forma decrescente, tudo aquilo que acontece antes da descoberta da escrita em 4000 a.C. é conhecido como pré-história. E aí nós estamos falando dos períodos paleolítico, neolítico, idade dos metais, entre outros períodos. Depois da pré-história nós temos a história antiga, que tem como marco inicial o ano de 4000 a.C., com a descoberta da escrita, e vai até o ano 476 depois de Cristo, que tem como acontecimento principal, evento histórico, a queda do Império Romano. A queda do Império Romano, que foi um dos maiores impérios da Antiguidade, marca o final da Idade Antiga. Posteriormente à Idade Antiga, nós temos a chamada Idade Média ou medieval, medievo. Os marcos desse período é o ano 476, com a queda do Império Romano, e ele vai até 1453, que tem como fatores históricos a crise do sistema feudal, que era um sistema baseado em terras, em feudos, e também a queda do Império Romano no Oriente. Quando o Império Romano cai no Ocidente, 476, ele se baseia, tem como sede o antigo Império Bizantino, que foi invadido pelo imperador Constantino e vai receber o nome de Constantinopla. Quando esse império é invadido pelos turcos otomanos, passa a ser um marco histórico para o fim da Idade Medieval. De 1453 depois de Cristo, com a crise do sistema feudal, com a queda de Constantinopla, nós temos o início da Idade Moderna. Idade Moderna é essa que vai desta data até 1789, com a chamada Revolução Francesa, uma revolução promovida pelos burgueses franceses e também por trabalhadores urbanos, com a tomada da Bastilha. E esse marco histórico, esse evento histórico, marca o fim da Idade Moderna e o início da chamada Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos até os nossos dias. Tá ok, gente? Agora,
vale uma observação. Todas essas datas elas foram baseadas depois dos seus respectivos períodos, né? Depois do século XIX para o século XX, que essas datas passam a servir como parâmetro para a determinação, né, para uma melhor compreensão dos tempos históricos, para que nós possamos nos debruçar de uma forma mais organizada a ser estudada, de uma forma mais pedagógica, nós podemos dizer assim, tá ok, gente? Então aqui nós aprendemos acerca do início da pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, que tem um fator muito legal também, que vocês do sexto ano vão estudar mais na frente, que é a questão do Renascimento, né? E também a história contemporânea, tá bom, gente? Esse vídeo serviu para que nós pudéssemos pontuar em anos e acontecimentos históricos os períodos da história, tá ok? Tchau, tchau e até a próxima!